Olá, quinto ano! Hoje nós vamos estudar sobre medidas de tempo. Como que vai seu tempo? Você está conseguindo se organizar certinho? Deus criou o mundo em 6 dias, dias de 24 horas, tudo organizado, para que nós possamos também, com o exemplo dele de organização, a gente possa ficar dentro do nosso tempo e se organizar para fazer todas as coisas na hora certa. Vamos para a aula então? Na página 188, nós vemos então sobre as medidas do tempo e nós vamos ver que a Lua, que está mostrando para nós ali, a Lua é algo muito interessante para medir o tempo e que todos os povos, né, da era antiga como a atualidade, eles podem então e nós podemos então estar medindo o tempo a partir da Lua. Vamos ver então que a luz, ela não tem luz própria. O brilho que nós vemos é a luz do Sol que reflete da superfície lunar. Então, essa luz da Lua, a gente não é a luz dela mesma, né? É a luz do Sol que reflete nela. Essa luz varia de acordo com a posição da Lua em relação ao Sol, formando assim as fases sequenciais. E são elas, então, a nova, a quarto crescente, a cheia e a quarto minguante. Em cada fase da Lua dura em torno, em média, de 6 a 9 dias aproximadamente. Curiosamente, sem ter satélites e conhecer esse assunto, muitos indígenas há muito tempo atrás, eles já contavam, né, a passagem do tempo observando a Lua. Eles olhavam, cada lua, quantas luas, falta tantas luas, né? Quando nascia um curumim, uma criança, né, indígena, os índios marcavam a idade deles de acordo com a fase lunar. E depois de algum tempo a criança completaria a idade de 10 luas, por exemplo, 15 luas cheias. Então eles contavam a partir das luas. Se nasceu na lua crescente, vamos contar 10 luas crescentes. Ele já tem tantas luas, né? Então eles já marcavam o tempo a partir da lua. Então nós vemos aí na sua apostila, nós temos então os desenhos de cada fase. Então, a fase da nova, ela está totalmente escura porque ela está totalmente atrás da sombra, né? A Terra está fazendo sombra totalmente em cima dela. A lua crescente já começa então a formar ali um C, né? A parte clara, um C de crescente. Ela fica cheia, totalmente iluminada, porque a Terra não está na frente do Sol, e então para o outro lado começa a formar então a minguante. Você pode perceber ali um macetezinho, né, que tá na forma de D, a letra D, a parte brilhosa. Esse D significa decrescente. Se ela cresceu uma hora, agora ela está decrescendo, é a minguante, né? É só um macetezinho para nós lembrarmos, para olhar no céu e saber se ela é crescente ou é minguante. No exercício 42 está dizendo assim, leia, pensa e responda às questões. Como é chamado o conjunto de dias que marca cada fase da Lua? Então nós temos alguns dias, segunda, terça, quarta, quinta, que formam uma semana, isso mesmo. Então, o conjunto de dias que marca a fase de uma fase da Lua é chamada de semana. Nessa semana ela está cheia, na outra semana ela já está minguante e assim ela vai se renovando a cada semana. Letra B, a maioria dos meses tem quantas semanas aproximadamente? Se você for olhar lá no seu calendário e ver o seu mês, pegue então o calendário e olhe quantas semanas tem aproximadamente, semanas cheias. Você vai perceber que nós temos em média 4 semanas por mês. Letra C, de quantos meses é composto o ano? Quantos meses é composto o ano? Facinho, né? De janeiro a dezembro, quantos meses tem? Exatamente, 12 meses. Se a lua nova aparecer na última semana de janeiro, lembre que a cada semana ela se renova. Então são 4 fases. Para ela passar a ser aquela fase de novo, ela tem que passar as 4 semanas. Então, só a partir do outro mês, ou a partir de 4 semanas, é que ela vai voltar a ser ela de novo, aquela fase novamente. Então, pense, se a lua nova aparecer na última semana de janeiro, em que mês ela aparecerá novamente?
ela pode aparecer em janeiro novamente? Não, né? Porque já foi na última semana, então agora ela vai aparecer só no mês de fevereiro agora. E em que mês, a letra E, em que mês ela aparecerá uma terceira vez? Lembre, ela leva 4 semanas para aparecer. 4 semanas tem um mês. Então, ela só pode aparecer a terceira vez no terceiro mês do ano. Então, se ela apareceu na primeira vez em janeiro, a segunda vez ela vai aparecer em fevereiro e a terceira vez ela vai aparecer em março. Isso mesmo. No box Você Sabia, diz assim, ó. Em 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios já usavam calendários parecidos com o nosso. Por meio de estudos, eles concluíam que o dia que se divide em 24 horas e o ano 365 dias. Bem espertos, não é mesmo? O exercício 43, você vai colocar, então, a data do seu nascimento, o dia, mês, o ano, a idade em que você corresponde mais ou menos, a idade que você tem agora, hoje, né? Tem mais ou menos de 500 meses. Então, se você fizer uma continha, 500 meses vai dar aproximadamente 41,66 anos. Então, você vai ver qual que é a sua data. A idade que você tem corresponde a mais ou menos de 500 meses? Será? É menos, né? É bem menos. Faça as contas aí, então. E diz assim, quanto tempo falta para o seu aniversário? Em meses, em dias. Se você fez agora em março, você vai contar até chegar em março. Quantos meses falta para março? De hoje até março. E quantos dias falta? O exercício 44 diz assim, com o calendário em mãos, responda as perguntas. Então, você vai pegar um calendário aí da sua casa e você vai responder as perguntas. Que meses tem 30 dias? Fácil, é só você ir lá no seu calendário e ver aquele que termina com 30 dias. Aqueles que têm 30 dias, você vai escrever o nome dele. Por exemplo, abril. Abril tem só 30 dias, então vou escrever abril. Qual é outro mês? É fevereiro, é março, é abril? Tá, então você vai escrever somente os que têm 30 dias. E você vai escrever os meses que têm 31 dias, tá? O nome deles, janeiro, março, maio, enfim, todos aqueles que têm 31 dias. A letra C diz assim, ó, que mês não tem 30 nem 31 dias? Por que isso acontece? Existe um mês dentro do nosso calendário que ele não tem nem 30 nem 31. Ele tem menos, que é o mês de fevereiro, tá certo? É o fevereiro porque nós temos aí uma contagem de ano bissexto, né? O ano em que tem um ano tem quantos dias? Quantos dias tem um ano? Responda aí. Normalmente tem 365 dias e a cada 4 anos ele tem um dia a mais por ser o ano bissexto. E a letra E, em quantas semanas aproximadamente nós temos num ano? Quantas semanas? Se você fizer a conta, dividir o 365 por 7, né? Você vai ter então a quantidade de semanas que nós temos em um ano. Explique o que é bimestre, trimestre e semestre. Bimestre, 2 meses. Trimestre, já está falando 3 meses. E o semestre, 6 meses, tá certo? Nós temos ali, o ser humano tem cerca de 200 cílios cada olho. E eles se renovam em média a cada 120 dias. No período médio de renovação dos cílios, corresponde a quantos meses? Se eu fizer, então, está dizendo ali que eu tenho em 120 dias e se renova. 120 dias e ele está perguntando em quantos meses. Então, eu quero saber de meses. Quantos dias tem um mês? 30. Eu vou pegar os 120 e vou dividir por 30, em média, né? 30 dias. Então, 120 dividido por 30, eu vou ter a conta de 4 meses, porque 12 por 3, 12 dividido por 3 dá 4, né? Então, 120 dividido por 30 vai dar 4 meses. 120 dias se referem a um bimestre, a um trimestre, a um quadrimestre, a um semestre. Se nós descobrimos que são 4 meses, então corresponde a um quadrimestre, né?
Em média, quantas vezes os cílios se renovam em um ano? Olha, se eu dividir então um ano tem quantos meses? Eu tenho 12 meses no ano. E se eu pegar 12 meses dividido por 30, que é a média, então eu vou ter 12 dividido por 3 vai dar 4. Ou desculpa, 12 dividido por 4, né, que nós descobrimos antes, né, que é quadrimestre, vai dar 3, tá certo? 3 vezes, então, ele vai se renovar, porque a cada 4 meses ele vai se renovar. Então, 12 dividido por 4, 3. Então, 3 vezes vai se renovar os nossos cílios. Nós temos então na página 190, exercício 46, a relação entre milênio, século e ano, né? Nós temos para um milênio, nós temos 10 séculos, 1000 anos. Para um século, nós temos então 100 anos. Agora você vai preencher a tabelinha usando a calculadora e você vai ver, você vai usar a calculadora para multiplicar. Se eu tenho um milênio, quantos séculos eu tenho? A tabelinha de cima já está me dizendo. São 10 séculos, que é 1000 anos. Mas quantos meses eu tenho? 12.000 meses. Então, você vai usando a calculadora e vai preenchendo toda a sua tabelinha e depois nós vamos conferir se a sua resposta está pronta, feita e correta. O exercício 47 diz assim: o casal Dutra vai comemorar 180 meses de casamento. Circule o equivalente a esse tempo em anos. Como é que eu vou fazer essa continha? Eu vou pegar os 180 meses e vou dividir. Quantos meses tem um ano? 12. Então, eu vou fazer a continha de 180 dividido por 12. E eu vou ter a resposta de 15. 15 o quê? 15 anos. O exercício 48 pede então que você pegue um relógio ou olhe o relógio da sua apostila e observe o mostrador do relógio e responde as questões. Então, olha ali. Quantas horas existe um dia? Um dia, o marcador do relógio está mostrando 12. Só que 12 é só a parte clara, mas nós temos a parte escura também. Então, 12 mais 12 é 24 horas, tá? Quantos minutos existem em cada hora? Quantos minutos existem em uma hora? São 60 minutos. Quantos números existem nesse relógio? No relógio que está na sua apostila, existem 12 números. E se o relógio só trazem 12 números, como é que eles podem marcar 24 horas? Como a prof falou, lembra? 12 horas da parte clara, mais 12 horas da parte escura. Então, nós temos que contar parte clara e parte escura, finaliza então um dia, tá certo? E letra E, o cabelo cresce quantos centímetros em um ano? Baseado no box da página 190 do Você Sabia, está dizendo ali que os nossos cabelos têm uma quantidade, que crescem uma quantidade de centímetro por ano, né? Então, está dizendo ali. Nós vamos então fazer a relação. Está perguntando em um ano, está falando ali, ó. Eu vou fazer a continha de 365 dias, né? Vezes a quantidade que ele cresce, 0,04285, que vai dar a resposta de 15,640 centímetros em um ano. Então, em média, em um ano vai crescer 15 centímetros e meio, um pouquinho mais, por ano, tá certo? No exercício 49 diz: em apenas 4 segundos, um guepardo pode acelerar mais de 120 km por hora. Geralmente não demora mais de 60 segundos para que ele alcance a presa escolhida. Letra A. 60 segundos corresponde a quantos minutos? 60 segundos corresponde a 1 minuto. Em um relógio analógico, que ponteiro marca os segundos? Qual ponteiro marca os segundos? É o ponteiro mais fino, o que se movimenta mais rápido, não é mesmo? E a letra C diz assim, ó, em um relógio digital, que número indica os segundos? E você vai circular, então, no reloginho ao lado. É o primeiro, é o segundo ou é o último? É o 8, é o 30 ou é o 15? Marque aí, então.